Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Na versão Data Show diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Pode se assentar. Nessa semana que se passou, tenho certeza que é bem provável que ou você ou alguém que você conhece falou a seguinte frase: estou cansado de notícias ruins. Estou cansado de tantas notícias ruins. Várias pessoas têm mandado mensagem: pastor, é só notícia ruim, é só coisa ruim acontecendo. Uma semana onde notícias de racismo, violência, como sempre no Brasil, muita corrupção, fora as notícias da pandemia, tem assolado os corações. E as pessoas estão sobrecarregadas. Nós, no geral, como sociedade, estamos sobrecarregados e, por isso, nós precisamos tomar, diante de tantas coisas ruins acontecendo, a mesma decisão que Jeremias tomou: lembrar daquilo que nos traz esperança. É uma decisão extremamente importante, porque todos nós, independente se você é criança, adolescente, jovem, adulto, todos nós reagimos diante das dores da vida. Todos nós reagimos quando estamos angustiados, somos afligidos, somos gente e teremos reação. Basta você dar uma olhada nos noticiários e você vai ver. Semana passada eu falei sobre isso e continuo falando disso, a maneira como as pessoas reagem às angústias da alma. Nós vamos ver pessoas caindo nos vícios. A Organização Mundial de Saúde tem mostrado aí uma preocupação dos médicos, porque as pessoas estão buscando fuga no álcool e nas drogas. A drogadição e o alcoolismo têm crescido, por mais que os bares da cidade estejam fechados em muitos locais, as pessoas em casa estão consumindo mais álcool do que antes consumiam. Ou seja, uma fuga. Mesma coisa o consumo da droga. Nós temos visto o pessoal dos alcoólicos anônimos apavorados porque triplicou a busca por ajuda nessa época de pandemia e quarentena. E assim por diante. Como o nosso pastor já orou aqui nessa noite, muitos buscam uma fuga, um escape numa série, numa maratona de Netflix e tantas outras coisas. As pessoas buscam isso. Hoje de manhã eu até achei engraçado, meu vizinho soltou umas músicas lá, 7h30 da manhã, 7h30 da manhã. Eu estava acordado porque eu já tinha ido caminhar, né? Mas umas músicas sem sentido. A música dizia uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais, né? Eu fiquei pensando, será que ele acredita nisso mesmo? Se imagine isso, né? O que o camarada pensa? Ela é uma deusa, na primeira briga vai fulminar ele, né? Louca, feiticeira, imagine. Coisas absurdas que as pessoas buscam, quem sabe, escapar, né, para tentar se distrair. Só que a distração ela é momentânea, porque aquilo acaba. E depois o vazio volta, a angústia sobrecarrega a alma. Por quê? Porque não existe outra alternativa a não ser a alternativa que Jeremias tomou. O contexto, você que lê um pouco a Bíblia, você já conhece esse contexto, um contexto pior do que o nosso.
nesse sentido de Jeremias, ele escreve esse lamento. Jeremias, um grande profeta, que viveu esse exílio, viveu esse momento de ver a Babilônia destruir Jerusalém, destruir a cidade santa, levar o povo para o cativeiro, e lá ele fica apavorado, e ele começa a lamentar, ele começa a manifestar o choque, porque ele viu os anciões jogados no chão, jogando cinza na cabeça, porque nunca tinham presenciado uma catástrofe daquele nível. Ele via os jovens sendo levados cativos, ele via os jovens sendo levados escravos, ele via as virgens serem violadas, ele via crianças serem mortas para serem comidos pelas pessoas, porque durante o cerco mesmo não entrava nem saía comida, um pavor terrível. E ele começa ali a falar tudo isso e se lamentar de tudo isso, mas de repente, eu acho fantástico isso, Jeremias, ele toma um posicionamento, ele toma uma decisão, porque ele sabe que se ele continuar nessa vibe, como diz os jovens, né, de apenas ficar focado no caos, focado na situação desesperadora, ele iria definhar. Então, ele toma um posicionamento. Vou trazer à memória o que pode me dar esperança. E isso é algo que precisa ser aprendido por cada um de nós, nesse momento que nós vivemos. O mundo está apavorado, nunca viu nada igual, todos os dias é só notícia ruim, notícia negativa, é só coisa caótica, e o problema é que muitos têm, eu falei isso há alguns meses atrás, muitos têm se apaixonado pela pandemia e pelo coronavírus. Primeira semana de pandemia e de que nós entramos aqui no Brasil na quarentena, eu fiz um vídeo para as redes sociais falando, por favor, não se apaixone por isso. Por quê? Uma pessoa que eu estava conversando, ela ficou fissurada, vidrada, o tempo inteiro vendo pesquisa, vendo os números, aonde crescia, o que acontecia, e a mente dela já estava presa naquilo, e daí agora já passou quase 2 meses. Eu fico preocupado, porque nós vemos pessoas surtando, pessoas entrando em parafuso, porque você tem se apaixonado pela pandemia. É pandemia de manhã, tarde e noite. É preciso tomar um posicionamento. E o posicionamento é esse. Eu preciso trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Muitos, como eu disse, têm procurado um outro escape. E esse escape tem estragado casamentos, esse escape tem enfraquecido a fé, esse escape tem tirado o foco das pessoas. Então, vamos ver aqui, nesse capítulo que nós lemos, o que Jeremias, ele decide então trazer à memória. E o interessante, eu falei isso até no culto anterior, né? Nós estamos falando de um tempo, é mais ou menos 586, 87 antes de Cristo, é mais de 2.500 anos atrás. E Jeremias, ele está fazendo aqui, nesse capítulo que nós lemos, algo que hoje a psicologia e a psiquiatria têm levantado como bandeira, né? Justamente eles têm mostrado que aquilo que entra pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e as experiências que nós temos todos os dias, vão desencadeando quem nós somos. Um dos maiores escritores do Brasil, psiquiatra Augusto Cury, muitos, quem sabe, já leram alguns livros dele, ele vai falar nisso. Desde a infância, nós estamos sendo resultados daquilo que acontece conosco e do que nós estamos recebendo. E ele vai falar das janelas killer, coisas negativas, que vão ser acionadas também, determinando as tuas escolhas, ou janelas lights, luzes, né, de coisas boas. É interessante que aqui nós vamos ver um posicionamento de Jeremias, literalmente, eu quero fechar as janelas killer, eu preciso abrir para as coisas boas, tirar o foco das coisas ruins, eu preciso encher a minha mente e meu coração das coisas boas. E a primeira coisa que ele vai dizer, você pode acompanhar no texto que a gente leu, está no verso 22. Ele vai dizer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque não tem fim, renovam-se a cada manhã. Misericórdia do Senhor. E aqui é importante você já entender
que aquilo que você precisa alimentar a sua alma, trazer o que pode dar esperança, o que pode dar esperança não é coisas dessa terra. O que pode dar esperança não é você mesmo, as suas distrações, a sua competência, as suas habilidades, ou o que alguma outra pessoa, ou quem sabe um filme, ou quem sabe uma série, ou quem sabe uma música, ou quem sabe um livro pode fazer por você. Você precisa se encher daquilo que é imutável, aquilo que é eterno, daquilo que é firme, bem embasado, que é o Senhor. E Ele então traz à memória as misericórdias do Senhor. E Ele vai lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim, são devido a essa misericórdia que nós não somos consumidos. É claro, Ele é um judeu, Ele conhece as misericórdias do Senhor sobre Israel, desde quando Israel foi constituída nação. Ao sair do Egito, da escravidão do Egito, continuaram pecando, continuaram murmurando, reclamando, fazendo as coisas erradas, e mesmo assim, a misericórdia do Senhor se renovava sobre a nação de Israel. A misericórdia do Senhor, ela é apontada de capa a capa da Bíblia Sagrada. Se você pega as histórias do Antigo Testamento, histórias de misericórdia do Senhor para com a humanidade. Jonas é aquele que sabia tanto da misericórdia do Senhor que ele não queria falar do amor de Deus para os ninivitas, porque sabia que o Senhor é muito misericordioso e iria perdoar. Mal podia ele se enxergar ele, o povo de Israel, que já tanto havia pecado contra o Senhor, mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E é claro, quando eu falo para mim e para você que somos pessoas que vivemos depois de Cristo, nós já entendemos a manifestação perfeita dessa misericórdia, quando Jesus veio, morreu por nós, para perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa vida. Pastor Lediel, o que você quer nos dizer com isso? Eu quero dizer com isso que só o fato de você estar aqui, só o fato de você ter acordado hoje, só o fato de você ter tido um pão na sua mesa, só o fato de você estar vivo, você já está no lucro. As misericórdias do Senhor têm sido sobre a sua vida, e é por isso que nós precisamos repudiar todo sentimento de murmuração, de reclamação, que muitas vezes, nesse momento que nós vivemos, tenta minar e comprometer a fé do cristão. Porque tem pessoas que infelizmente ainda hoje pensam que por ser cristão, por ter entregado a vida a Jesus, por estar indo na igreja, não vai passar pelas tribulações. Nós estamos falando de um profeta de Deus. Se você ler o chamado de Jeremias, você vai ver assim, Deus dizendo que eu te escolhi desde o ventre. Olha só, esse era Jeremias, desde o ventre. Alguém que, se você pega a história, obedeceu os mandamentos do Senhor e foi muito perseguido por isso. Mas ele também estava passando pelas dificuldades, porque ele é ser humano, ele é gente. E Deus estava punindo a desobediência do povo dele, do povo de Judá, e um servo de Deus estava sofrendo as consequências. Mas agora ele está aqui, entendendo tudo isso. Ele está dizendo, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Deus, é a tua misericórdia a causa de não sermos consumidos. Não permita que a murmuração, a reclamação, esteja presente no seu cotidiano todos os dias. Abrir o olho, agradeça a Deus, como nós cantamos, faz-me mais grato a Ti, Senhor. E quando nós trazemos à nossa consciência a misericórdia do Senhor, é impossível você não agradecer a Deus. É impossível você não louvá-lo pela sua misericórdia. Vamos falar sério? De gente para gente? Às vezes nem você se aguenta, nem você se suporta. Vamos falar sério? Se fosse pesar na balança, tudo que essa tua mente tem pensado, vamos pegar a última semana só. O que você imaginou, o que você quis falar. Quantas perversidades, podridões passou na nossa mente. E mesmo assim, a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Porque no outro dia, a gente teve ar para respirar, o outro dia a gente se alimentou, o outro dia a gente se lembrou do Senhor. Então, tudo isso é misericórdia de Deus sobre nós. Jeremias, ele sabia disso, então ele declara com toda a sua força, eu preciso
trazer à memória o que me dá esperança é as misericórdias do Senhor, que não tem fim. O salmista, no Salmo 8, verso 3 e 4, ele vai dizer: quando eu vejo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que tu criaste, eu me pergunto, o que é o homem mortal, Senhor, para que te lembres dele? Nada. Nós não somos nada. Miseráveis. Única coisa boa que nós tínhamos era lá atrás, quando fomos criados por Deus, era imagem e semelhança, e mesmo assim, nós tínhamos o Senhor, que era tudo que nós tínhamos de bom, e viramos as costas para Ele, desobedecendo. Mas mesmo assim, a misericórdia dEle foi perfeita, enviou Jesus para nos resgatar, perdoar os nossos pecados, e nos dar uma nova vida, e isso basta para você caminhar de cabeça erguida, louvando e agradecendo a Deus. Se todas as mazelas dessa vida caírem sobre você, se não for apenas 1, 2, 3 meses de pandemia, se você perdeu o emprego, se você for rotulado com coisas negativas, se mentirem a teu respeito, te caluniarem, quem sabe te prenderem, te esbofetearem, fizerem tudo contigo, ainda assim, quando você pega as mazelas da vida e coloca na balança e você vê o que aconteceu contigo, o que você recebeu em Cristo Jesus, isso tem muito mais peso. Ou seja, nós fomos alvo da misericórdia de Deus. E isso precisa encher o meu coração, a minha vida, e me fazer enxergar, inclusive os momentos difíceis de dor na vida, de maneira diferente. Depois ele vai dizer assim, no verso 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. A bondade do Senhor é manifesta em cada detalhe. Eu gosto do Salmo 34, verso 8, que vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Independente da nossa podridão, das nossas mazelas, o Senhor é bom. E você precisa enxergar isso. É claro que nas dificuldades da vida, nós estamos também em meio de batalhas espirituais. É por isso que os dois momentos mais extremos da vida, seja num grande caos ou numa grande bonança, são os momentos que você precisa estar atento, vigilante, porque também são os momentos mais propensos de você cair. Num grande caos ou numa grande bonança. Num grande caos, as pessoas, já que está dando tudo errado, chuta o pau da barraca. Numa grande bonança, está tudo bem, e esquece de vigiar. E são aonde acontecem grandes quedas. O nosso adversário, ele é sutil. E você acha que o adversário está em quarentena? Sério, você acha que o diabo está em quarentena? Você acha que o diabo está de braços cruzados assistindo tudo isso? Ele tem intensificado os seus ataques. É por isso que se você não toma esse posicionamento de blindar a sua mente com as coisas boas, você se torna um alvo fácil. Asaf, Salmo 73. Nós estamos falando de um servo de Deus, nós estamos falando de um maestro que adorava a Deus, incentivava as pessoas a adorarem a Deus, nós estamos falando de um compositor de poesias que engrandeciam a Deus. Ele vai dizer, Deus é bom para Israel. Quanto a mim, os meus pés quase resbalaram e caíram. E daí ele vai descrever o porquê que ele quase caiu. Tirou o foco do Senhor. Tirou o foco da base que o sustentava. Colocou o foco, sabe aonde? Nas pessoas. Ele diz, porque eu tive inveja dos ímpios. Ele literalmente começou a invejar os ímpios. E daí, no momento de comparação, como eu estou falando, setas malignas cegam as pessoas. E a gente se a gente perde a conexão com os céus, a gente fica limitado apenas aos olhos naturais. O que o olho vê e o que a mão apalpa. E a nossa mentalidade fica tão reduzida que Asaf ele chega a dizer assim, olha para os ímpios. Eles não ficam doentes,
sempre pode comprar o que querem, sempre tem dinheiro no bolso, viajam para onde quer, compram o que desejam, a vida deles é maravilhosa. E ele vai dizer, em vão purifiquei o meu caminho. Em vão fui na igreja, né? Vamos trazer para os nossos dias. Em vão me purifiquei na vida sexual. Em vão guardei minha língua, porque olha esses camaradas, praticam o mal, são perversos, são ímpios e só vivem na vida boa. E ele nessa confusão, no verso 16 e 17 do Salmo 73, ele vai dizer, quando eu tentei entender tudo isso, deu um nó na minha cabeça. Então, eu fui para o santuário. Ainda bem que ele tomou essa decisão. Não entendeu, foi para o santuário. E no santuário, a venda dos olhos caíram. Quando se tem conexão com o Senhor, a nossa mentalidade, que é tão limitada aqui, amplia. E a gente começa a perceber as coisas de uma maneira holística. E ele vai dizer, ai deles, o fim deles é terrível. Na verdade, o alicerce da vida deles é frágil. E ele começa a enxergar a realidade. Ele começa, Senhor, eu estava tão cego e não enxergava a tua bondade, porque tu sempre estás comigo. E tu és tudo que eu preciso. E depois que essa venda cai, aonde ele mesmo reconhece, e ele mesmo se chama de burro, né? Ele diz, eu agi como um jumento, como um animal selvagem, mas agora eu estou entendendo a realidade das coisas. Quando se tem essa conexão, as decisões da vida se tornam mais claras e mais fáceis. Por quê? É simples. Identidade restaurada. Se há conexão com Deus, escute isso, se há conexão com Deus, eu sei quem eu sou. E por que eu estou passando aqui? Consequentemente, eu também sei que o meu final é bom, porque eu estou no Senhor. Consequentemente, eu sei que a vida não vai ser perfeita aqui, só de bonança, mas eu sei em quem eu estou alicerçado, quem me sustenta. E a gente consegue tomar decisões sábias na vida. Quando não tem conexão com Cristo, primeira coisa que entra em choque e é comprometida é a nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou em Deus, consequentemente, eu não sei por que eu estou aqui. Não sei quais decisões que eu preciso tomar, não sei nem o que eu quero. E as decisões começam a ser equivocadas. É muito sério isso. Olha a oração que o pastor Aguiar propôs aqui. Desde o início, quando foi falado sobre a quarentena, a igreja, os pastores têm se posicionado, vamos orar, buscar a direção de Deus para que aconteça um avivamento. Porque nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, espera-se que seja os momentos para as pessoas também mais buscarem o Senhor. Geralmente é assim. As lágrimas mais verdadeiras do cristão são nos momentos de dificuldade. Só que nós vemos uns tempos tão doidos, tão maluco, com tanta confusão, que parece que nos momentos de dificuldade as pessoas elas estão se distraindo com coisas supérfluas e banais. Escute o que eu vou te dizer, não que eu seja pessimista, não. Eu luto por isso e eu também estou aguardando esse avivamento do Senhor na coletividade. Mas a realidade é, muitos cristãos, inclusive membros da Assembleia de Deus de Blumenau, sairão dessa quarentena bem pior do que entraram em todas as áreas da vida, inclusive espiritualmente. Por quê? Porque boa intenção não faz nada. Você pode ter boa intenção, mas se nós não pegarmos essas intenções e convertermos em ação, em continuar buscando ao Senhor, em se dedicar à prática da leitura, em dedicar à prática da oração, esfria sim. Se perde sim. Pastor, que bom, né, que está tendo os cultos online. É bom. Mas como o pastor mesmo disse, para aqueles que não podem vir. Porque é muito diferente você assistir um culto pelo YouTube ou pelo Facebook. Tem sempre uma luzinha piscando nessa tela, chamando a tua atenção. E a distração é muito mais fácil. Muitos, infelizmente, estão se perdendo. E a pergunta de Deus para nós é: o que eu, Lediel, estou fazendo? O que você, João, José, Maria, Roberto, Ricardo, o que você está fazendo? Nós precisamos ter um posicionamento. Eu gosto das conjugações do verbo, né? Porque o texto deixa bem claro, tanto o salmo que eu citei, quanto a fala de Jeremias,
Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Não é Deus, coloca na minha mente aquilo que pode. Não, Ele vai buscar, Ele quer, Ele almeja isso. O salmista, provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, nós precisamos tomar essa decisão nos tempos que nós estamos vivendo. Traga ao seu coração e à sua mente sobre a misericórdia do Senhor sobre você e sobre a bondade desse Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso assistir alguma coisa. Não estou dizendo isso, não vamos generalizar. Agora, você sabe como está a sua vida de oração. Você sabe como está a sua vida de meditação na palavra. É o nosso arroz e feijão, é o nosso ABC. Se a gente não tiver isso, a gente cai. E é o que a própria palavra diz: quem está em pé, cuide para não cair. Nós precisamos vigiar, mas é uma decisão pessoal. O pastor Lediel não pode agir no seu lugar. Você precisa escolher encher a sua mente de coisas boas. Amém ou não amém? Vocês estão tão quietinhos. Paulo é aquele que entendeu isso. São vários versículos que ele toma essa decisão. E ele vai dizer, Filipenses 4:8, todos nós conhecemos: tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, isso ocupe o vosso pensamento. Porque, olha só, nós estamos falando de textos 2000 anos atrás. Ele já sabia, aquilo que está aqui vai dominar todo o corpo, vai ir para as minhas mãos e moldar o meu comportamento. 3000 anos atrás, Salomão, inspirado por Deus, sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as escolhas da vida. E daí nós vemos pessoas só enchendo a mente de coisa ruim. Vigia, guarda a sua mente. Lembre-se que lixo só atrai coisa ruim, coisa que você não quer. Depois, nós vamos ver Jeremias, ele lembrando da fidelidade do Senhor no verso 23. Ele vai dizer que grande é a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor não cai por terra como a nossa fidelidade. Pessoas, quem sabe, olharam para você nos seus olhos e prometeram ser fiel para você. Seja num relacionamento, seja numa sociedade, seja em qualquer outra coisa. Acredite, conte comigo, estou contigo até o fim. E viraram as costas para você. Mas saiba que a fidelidade de Deus permanece de pé. E não é uma fidelidade retributiva. Né? Se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Mas o dia que você for infiel, eu vou ser infiel. Não. A palavra nos garante que Ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Se Deus é fiel, essa fala que nós gostamos sempre de colocar em frase, em rede social, Deus é fiel, pois é isso que você precisa trazer ao seu coração nesses momentos difíceis. Para você se lembrar que essa fidelidade de Deus é uma certeza e uma garantia para aqueles que vivem na promessa dEle. E se você vive debaixo da promessa do Senhor, descansa a tua alma, porque você tem garantia de estar bem, mesmo quando o mundo padece. Quando nós olhamos aqui para a palavra, nós vamos ver que o próprio Jeremias, ele sabia que a fidelidade de Deus restituiria o povo que estava sendo levado para o cativeiro. Ele é o profeta que vai dizer, em nome do Senhor, que Judá seria levado 70 anos, mas depois seria retornado ali para a terra deles, para Jerusalém, a restauração daquela cidade. E ele sabia dessa promessa, e sabia que Deus era fiel para cumprir. Nós temos as histórias bíblicas de ponta a ponta para mostrar isso para cada um de nós. Deus, Ele é fiel. Foi fiel com a família de Noé, quando livrou eles do dilúvio. Foi fiel com Abraão e Sara, ao dizer que daquele casal de idosos, para lá de 75 anos, que não tinha filhos, que ele seria um pai de multidão.
Essa é a fidelidade do nosso Senhor. Foi fiel com José, quando deu sonhos que ele governaria, e isso aconteceu. Foi fiel com Moisés, quando disse que aquele gago, que não sabia falar, ele seria usado para libertar o povo da mão do maior império da época, que era o Império Egípcio. Ele foi fiel com Davi, um pastorzinho de ovelha que ninguém dava nada, quando ele disse que dali sairia um reino eterno. Ele é fiel com cada um de nós. Hoje, a cristandade comemora aí o domingo de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E isso, mais uma vez, precisa nos fazer lembrar da promessa de Deus e como Ele é fiel, porque Ele prometeu, através do profeta Joel, que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2 está registrado que isso aconteceu e continua acontecendo sobre nós. Deus, Ele é fiel. A pergunta que nós precisamos responder: o que eu tenho feito diante dessa fidelidade? Eu tenho me apegado a Deus, eu tenho me distraído para outras coisas que têm aparecido? Se você passou pela cruz, se você já foi purificado pelo sangue de Jesus, como eu disse, você é a pessoa que mais tem condições de passar por qualquer pandemia, por qualquer crise, sem entrar em parafuso. Porque é a promessa dele que nós não estaríamos sozinhos. Ele estaria conosco. A insegurança está no ar. Até quando isso vai continuar? Não sei. E ninguém sabe. Nem os governadores sabem. Agora, se demorar 1 ano, o Senhor é fiel e vai cumprir a promessa de estar conosco. Se demorar 5 anos, Ele é fiel e vai cumprir a promessa de estar conosco. Porque Ele disse: estarei convosco todos os dias. Não apenas 1, não apenas 2, mas todos os dias. E como eu já falei anteriormente, seja no dia da bonança ou no dia da angústia, Ele é fiel para cumprir. Ele prometeu que aonde nós nos reunirmos 1 ou 2 orando, Ele ali estaria presente e nos responderia. Ele prometeu que as nossas orações, quando feita com fé, crendo, receberíamos. É promessa dEle. É promessa dEle que Ele voltará para nos buscar, nos resgatar. É promessa dEle que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Promessa do Senhor e não cai por terra. Por quê? Você tem se abalado. Não podemos cair no erro que muitos cristãos têm caído. Hipervalorizar o caos e esquecer de quem Deus é. Pastor Lediel, mas a gente é gente e a gente também entra em crise. Sim, a gente entra em crise, mas a gente precisa entender que para o cristão, crise, ela precisa ser estudada lá no verbo, que também compõe 2 outras palavras que eu gosto. É o acrisolar, é quando passa o ouro e a prata pelo fogo para purificar, ou seja, a crise na vida de um cristão precisa ser enxergado como um processo de aperfeiçoamento, de purificação. Eu também gosto da palavra crisálida, que também vem do verbo crise. Crisálida é o processo da larva até tornar-se borboleta. Vai entrar num casulo, vai ficar apertadinha lá dentro, mas depois sai para altos voos. A crise na vida daquele que está na mão de Deus. É isso. E nós precisamos lembrar do que pode nos dar esperança. O que pode dar esperança não é o teu time de futebol, não é o seriado que você está acompanhando, não é um novo romance, nem mesmo outra proposta de emprego. O que pode te dar esperança é você se encher do Senhor Jesus. Vamos se colocar em pé. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Todos nós passamos e passaremos pelas dificuldades, mas que a nossa percepção seja de um coração convertido. Paulo, escrevendo aos Coríntios na sua 2ª carta, capítulo 6, e o verso 10. Eu amo o que ele fala, porque ele vai dizer assim: o nosso coração se entristece, mas também sempre temos alegria. Somos pobres, mas ao mesmo tempo ricos, e enriquecemos a muitos.
Não possuímos nada, no entanto, possuindo tudo. O que é isso? Que mistério é esse? Ele está dizendo a diferença entre olhos naturais e olhos espirituais. Ao mesmo tempo que tem tantas coisas e pessoas apegadas apenas no que o olho vê e o que a mão pode tocar, nós que temos o Senhor, nós vivemos no outro nível. Estranho para quem não conhece essa graça. Estranho para quem sabe o perrengue que você está passando na sua casa e você acorda sorrindo. Estranho para quem tem uma noção da tua vida financeira e você chega do trabalho assoviando. Estranho para quem conhece os bastidores das dificuldades que você passa e mesmo assim vê a sua fé de pé. O que é isso? É o mistério de ser servo e serva do Senhor. O mundo nunca vai entender. É por isso que essa paz que domina o cristão, mesmo em meio às dificuldades, é a paz que excede todo entendimento. Paz para nós não é ausência de problemas. Para o mundo é. Para o mundo, paz é ausência de problemas. O camarada está estressado na empresa e está dizendo, eu preciso de um pouco de paz. E ele vai para a praia. Só que ele se esquece que vai ter que voltar depois do trabalho. E o problema está lá, batendo na porta dele de novo. E quando acaba um, vem outro. A vida terrena é assim. Resolver um problema, vai vir outro. Só que a paz que o Senhor nos oferece não é a ausência de problema. É a presença dEle. Como nós dizemos no final do culto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele conosco nos faz superar as barreiras e as dificuldades. Eu não sei como que você entrou aqui, mas eu sei que essa palavra veio para o meu coração, para ser compartilhada no seu coração, para que você interrompa o fluxo de notícias ruins e traga a memória que pode trazer esperança. É o Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo de Jeremias e o que aconteceu na vida dele. Eu te louvo, Senhor, porque essa história chegou até nós e os registros dos lamentos desse servo chegou até nós. Como é lindo ver a mudança a partir do capítulo 3, verso 21. Quando ele decide encher a mente e o coração com o que pode de fato trazer esperança. E como é importante, Senhor, essa pontuação que nos revela que a esperança não está naquilo que o homem pode produzir. A esperança não está no entretenimento, nas distrações terrenas, não está em novas propostas humanas, mas a esperança está em quem Tu és. Tu és misericordioso. E isso nos faz encher-se de esperança. Tu és bom e o Teu desejo para nós é de bondade, mesmo quando nós não estamos entendendo o processo. Obrigado por isso, Senhor. Como é bom saber que Tu és fiel. E mesmo quando nós erramos, somos infiéis, a Tua fidelidade permanece sobre a nossa vida. Obrigado por isso, Senhor. Eu peço, faz-nos entender de uma maneira ampla essa verdade. Desperte corações para esse posicionamento. Deus, em nome de Jesus eu peço, traga o discernimento necessário para que nós venhamos fechar e interromper o fluxo do mal, as notícias ruins, guardar a nossa mente e o nosso coração, para continuarmos saudáveis de cabeça erguida, vivendo os Teus projetos na nossa vida. Eu clamo pela Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, guardando a mente e o coração, para que nós possamos crescer, amadurecer e de fato vivermos o avivamento na nossa individualidade e na coletividade, conforme a Tua vontade e o Teu desejo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.